Gênesis capítulo 26, 17 fala assim: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado, diga entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Amém? Queridos, nós estamos falando aqui sobre a igreja entender a respeito da espera em Deus, que você pode confiar nesse Deus e esperar nele, porque ele nunca vai nos decepcionar, ele nunca nos deixa na mão. Deus é poderoso, Deus é forte, Deus é fiel, e Deus é um Deus amoroso. Sabe, esses 38 anos de Humaitá que nós estamos completando hoje, nós em todo o tempo nunca passamos por um momento que Deus tenha nos abandonado. E nós compramos o primeiro carro, foi mesmo um prêmio de Deus para nós. Era um carro usado de 10 anos, mas bem conservado. Mas alguns anos depois ele começou a dar alguns defeitos, né? E aí, uma vez estávamos vindo de Porto Velho, eram umas 4 horas da tarde, e de repente o carro parou, simplesmente deu algum problema. Deus diz que aqueles que esperam nele vão renovar as forças, vão conseguir superar as demandas das nossas vidas do dia a dia, especialmente nessa época que estamos vivendo, onde tudo é muito acelerado. Então é fácil a pessoa entrar em crise, em depressão, em tristeza, enfim, ansiedade. Mas aí Deus diz que se nós esperarmos nele, nós vamos renovar nossas forças. Nós vamos ter como prosseguir. Mas mais do que isso, ele também diz que nós vamos ser comparados à águia, porque ele disse, subirão com asas, como águia. Ou seja, nós vamos viver nas alturas. Se esperamos em Deus, nós temos um lugar nas alturas. Amém. Glória a Deus. Alguém entendeu, eu acho, né? Eu não ouvi, mas eu creio que tu recebeu aí. Vai viver nas alturas com Deus, amém? E vai ser mais que vencedor, amém? E a águia, ela tem uma característica muito importante que nos ensina muito, por ela ser a nossa pedagoga. A gente aprende com a águia que a águia tem uma visão poderosa, extraordinária. Ela pode vislumbrar, ver uma presa a mais de 2 quilômetros e com perfeição. Mas ela não só enxerga um foco de vez, mas 3 fóvea que chama, né? Ela tem 3 fóvea, ela consegue enxergar para cima, para frente e para baixo ao mesmo tempo. E assim é que deve ser a vida do cristão. Precisa ter uma visão apurada, uma visão extraordinária através do poder de Deus nos impulsionando. Então, a gente falou semana passada sobre a visão em relação ao avivamento. Mas se você vai analisar um pouco alguns livros, tem muita coisa que a gente poderia destrinchar um pouco nessa questão do avivamento. A gente tem uma visão bem mais clara a respeito desse assunto.
Então, eu coloquei aqui visão em relação ao avivamento, parte 2. Amém? E eu estava vendo, e nesse texto aqui de Gênesis, fala sobre um momento, um episódio, escute bem isso. Isaac é o filho da promessa, é o segundo dos patriarcas, né? Porque nós temos na Bíblia 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó ou Israel. Então, Isaac é esse homem que fica no lugar do pai dele, que recebe a promessa do pai, o próprio Deus se manifesta a ele. E nesse episódio do capítulo 26, Deus mesmo falou para Isaac: Isaac, não desça para o Egito, fica aí na terra. Só que ele prosperou muito. Naquele ano, diz que ele colheu a 100 por 1. Ei, quando você tem promessa de Deus, quando você está na linhagem da bênção de Deus, aonde Deus tem dito assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, nesse momento, já havia morrido, mas a promessa estava viva. E Deus falou nesse mesmo capítulo, ele falou para Isaac: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, a promessa estava viva. A promessa iria se cumprir, ainda que não fosse somente nessa época, mas em futuro tempo haveria de cumprir-se essas promessas. Então, se você tem uma promessa de Deus, você está na presença de Deus, e você obedece orientações de Deus, do Espírito Santo, no caso para nós, a prosperidade é um legado para a tua vida. Amém. Alguém aqui recebeu? Ei, é um direito legal na sua vida, a prosperidade. Então ele diz que ele prosperou de uma forma tão tremenda que a colheita foi a 100 por 1, ou seja, algo assim além da medida naquela terra. Então os seus inimigos, os filisteus, onde ele estava morando no meio do povo filisteu, ficaram com inveja dele. E o rei daquele lugar, o governador daquele lugar, disse: sai daqui, porque você já é muito forte, mais forte do que nós. E expulsaram ele. Quando ele sai desse local onde ele havia prosperado muito, ele encontra um lugar chamado Vale de Gerar. No Vale de Gerar, ele tem um número de pessoas com ele, de escravos, de empregados, ele tem animais, ele tem família. E no deserto, e o nosso corpo, ele carece de água. Não é? Se nós passarmos algumas horas sem beber água, você começa a sentir sede. Ainda que no deserto você sente necessidade maior ainda de água, mas você não sente tanta sede quanto aqui. Mas há uma necessidade de água para ele, para a família, para todos os seus empregados e também para os animais. E não tinha água. Não tinha água porque os filisteus haviam entulhado os poços que Abraão havia aberto. Quando Abraão morreu, esses filisteus, eu não sei por que razão, mas eles foram lá e entulharam todos os poços. Talvez assim, para que ninguém fosse lá de novo e aproveitasse a água que tinha ali. E qual é o projeto, então? Será que seria convidar pessoas de fora para estudar onde que poderia achar água? Não, a situação era tão caótica, tão urgente, que ele precisava de desentulhar aquele poço para encontrar água novamente, porque ali tinha água, só que estava com o poço entulhado. E o que eu queria dizer para vocês,
nós, como igreja, estamos urgentemente necessitando de avivamento, assim como Isaac necessitava de água naquele lugar. Porque a água para eles naquele instante era questão de vida ou morte. Vocês estão entendendo isso? Então nós precisamos urgentemente, nós precisamos desesperadamente do avivamento de Deus. Porque nós cantamos hoje aqui que nós temos um rio que corre do trono de Deus. Então nós não podemos viver uma vida cristã sem a manifestação da presença poderosa do Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente do agir do Espírito. Nós precisamos desse avivamento para que a gente possa sobreviver. Escute, se nós simplesmente perdermos a guerra para Satanás, de forma muito sutil, eu tenho dito isso e vou dizer e repetir para vocês que estão nesse fogo de Deus hoje, que vocês vão precisar, para se manter vitorioso, para se manter na presença de Deus, vocês vão precisar vencer as sutilidades do diabo, para que você não seja enfraquecido, porque se você enfraquecer, o avivamento vai esfriar. A igreja, ela esfria na fé ou na ação do Espírito de Deus por causa das coisas mínimas que nós somos vencidos pelas astúcias do diabo. Então, por exemplo, assim, domingo que vem, vocês já têm um chamado para estar no pós-encontro. E são 4 pós-encontros. O diabo vai fazer de tudo para que você não tenha condições de vir. E se você deixar ele te dominar nessa parte, a sua fé vai começar a esfriar. O avivamento que você sente hoje vai enfraquecendo. Eu sinto dizer, mas se você não vencer nessas coisinhas, é como um cabo de guerra. Se você ceder um passo, ele toma um outro passo. Mas se você disser para você mesmo e para Deus e para o diabo que você vai estar aqui, porque o pós-encontro é ferramenta poderosa para te fortalecer. Então o diabo sabe disso. Ele vai trabalhar para que chova, para que dê dor de cabeça, para que dê alguma coisa que haja como desculpa para você não estar aqui. Mas diz no exército que o guerreiro é maior do que o tempo. Então, se quer vencer, venha. Esse é o primeiro passo, entendeu? Aí tem a questão de você frequentar as células, você andar, não ceder para o diabo por alguma razão. Então, veja bem, a Europa, ela foi visitada, especialmente em alguns países, e entre eles está o país de Gales, a Inglaterra e outros ali, 2 vezes, um no século XVIII e o outro agora, no século XX, foram visitados por um avivamento tão poderoso, tão tremendo. Do século XVIII, a situação espiritual da Inglaterra estava tão terrível que diz a história que de cada 6 casas de moradia, uma era prostíbulo. Então imagine a degradação moral que estava a Inglaterra. Mas através de alguns avivalistas, Deus visitou aquela nação no século XVIII e visitou outras nações ali na Europa.
e visitou novamente agora, em 1904, País de Gales. Mas hoje, escute, o esfriamento foi rápido. E depois de 100 e poucos anos, a Europa fechou muitos templos. Muitos templos foram fechados, outros foram vendidos para se tornarem mesquitas. Então, o esfriamento veio, o esfriamento alcançou eles facilmente. E nós precisamos dessa manifestação do Espírito de Deus no nosso meio de uma forma muito poderosa, muito urgente. Nós necessitamos disso porque essa é a nossa vida. É vida, é questão de vida ou morte. Mas existem, e eu não quero me alongar hoje, mas existem alguns obstáculos ao avivamento. Talvez existam variados obstáculos, mas eu quero me referir a alguns empecilhos. E aqui eu quero começar nesse primeiro ponto desses obstáculos. Os entulhos não removidos impedem o fluir da água de Deus. É muito normal isso. Se o poço está entulhado, é claro que não sairá água daquele lugar. O nosso Deus, Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Mas a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19, diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, no verso seguinte. Verso 21 diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Algumas orientações para nós aqui nesse texto. Em Gerar, havia os poços entulhados e, claro, a decisão mais sábia e urgente de Isaac foi pedir para os seus servos desentulhar aqueles poços. Aqui Deus está dizendo assim: não apagueis o espírito. No nosso meio que eu digo, no meio evangélico em geral, existe dois tipos que atuam nessa questão. Uns são muito tradicionais, são muito ortodoxos, têm conhecimento da palavra, têm teologia, têm doutrina, mas não têm unção do Espírito Santo. Não têm o poder de Deus manifestado. Porque eles decidiram apagar o Espírito Santo. Eu estudei na escola bíblica Maranata, nós, a Veronice e eu, e nós aprendemos lá de que
os dons espirituais foi para a época do Novo Testamento, lá no começo do Novo Testamento. Nós aprendemos que hoje não existe mais essas ações do Espírito Santo. E a gente achava que isso era a maior verdade que existia, que estava tudo bem. Então, esse tipo de crença ainda existe hoje. Existem igrejas que têm o conhecimento da doutrina, mas eles apagam o Espírito Santo. Se a gente apaga o Espírito Santo, e aí não precisa ser somente um ortodoxo, não precisa ser necessariamente alguém de uma teologia reformada, mas qualquer pessoa, qualquer crente que começar a dar lugar à sua carne, ele vai começar a apagar o Espírito Santo. E essa é a orientação de Deus para nós. Não apagueis o Espírito, porque se a gente apagar o Espírito, como haver avivamento? Se o avivamento é a ação poderosa de Deus através do seu Espírito nos nossos dias, aonde há uma manifestação que quebranta, que traz arrependimento, que traz desejo pelas coisas de Deus, que traz vida ao povo de Deus. Então, se nós abafarmos o Espírito, se nós entristecermos o Espírito, nós estaremos apagando esse Espírito. E ele diz: não desprezeis profecias. Nós cremos em profecias. E uma delas é quando você abre a sua boca e prega a palavra dele. E transmite a palavra, isso é profecia também. Porque é a transmissão. O que é uma profecia? É você, como um instrumento na mão de Deus, receber de Deus e transmitir às pessoas a palavra dele. E de uma forma especial, nesses últimos dias, ele tem nos falado através de Jesus Cristo. Mas a outra situação que extrapola, e aí no caso, escute, diz que todos os extremos, eles são perigosos. Então, se a pessoa tem medo da ação do Espírito e apaga o Espírito, mas também se não houver cuidado e extrapolar, ultrapassar, também é perigoso. E nisso nós temos entendido assim, que manifestação da parte de Deus, ou essa busca pela manifestação sem a palavra de Deus, se torna um misticismo religioso. Isso é um grande perigo nisso, e tem acontecido muito. E aqui ele está dizendo para nós: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Significa que a nossa alma tem um poder latente e ela pode agir e você achar que é do Espírito Santo. Eu recebi da minha sobrinha, a Rudimara, uma experiência com um pastor contando quando ele foi convidado para ir para o monte. Eu pedi para o pessoal da mídia passar, acho que seria interessante para você entender o que eu estou querendo dizer por misticismo. O misticismo em si, você ter experiência com Deus, amém, isso é bom, isso é necessário. Mas só que no meio evangélico, quando não se tem aprofundamento na palavra, quando nós deixamos a doutrina, quando nós deixamos o conhecimento do poder da palavra e passamos a ser movidos apenas por emoções,
nós também corremos o risco de sermos enganados por espíritos enganadores. Porque o diabo, a Bíblia diz, que ele transforma-se até como um anjo de luz para enganar. Então, se nós não temos base bíblica, aprofundamento, e a gente deixar-se ser movido por emoções e visões e revelações, e muitas vezes as revelações não são revelações, são revelamentos. E aí é que acontece tantas coisas e a gente acaba se tornando empecilhos para o avivamento. Será que tem como soltar o vídeo, sim ou não? Senão, acho que já expliquei bem. Não, eu vou. Mas, pastor, aí... Porque a gente acha que a gente é contra. Não sou não, eu vou lá no monte. Aí marcamos lá na porta da igreja, aí começamos a subir com 15 passos. Aí um já falou assim, um fez assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, nem chegamos lá. Aí ele pegou na minha mão, sabe? Eu acho até ruim fazer essas coisas aqui, porque dá a entender que eu sou contra. Pegou na minha mão, aí pastor, eu já tô sentindo que você tá indo ali quando deixa de besteira. E aí começou a pular, né? Igual o canguru, subindo o coisa. Aí chegamos lá no monte, aí eles disseram assim, vamos todo mundo ter que orar aqui. Agora, antes de subir, que era mais em cima. Aí oramos lá, graças a Deus, tudo. Aí, como eles eram famosos no monte, eu pensei assim, aqui eu vou passar vergonha. Então, eu já escolhi assim, um lugar onde eu podia escorar o braço de joelho e de que aqui eles devem botar o joelho, aqui agora mais ou menos 10 horas, e aqui é só amanhã. E eu acostumado com isso. Lá no interior de Goiás, naquela abençoada cidade, o tempo todo. Cravava o joelhinho assim de tarde, a hora que o sol levantava, nós levanta. Aí quando o irmão passa gente com 15 minutos de oração, aí já começava a cantar. Divisa de fogo, de guerra. Eu não tinha nem feito a introdução da oração, porque quando você ajoelha para orar em longas horas, você tem que projetar a sua oração. É aí pelo menos 50 minutos só dando glória a Deus. Diga graças a Deus, igreja. Charles Spurgeon dizia, ore até que tu tenhas orado. Uns 50, eu pensei, eu vou passar aqui agora, eles vão apertar, porque eu estou desacostumado de ficar mais de 4 horas de joelho. Eles não ficou 30 minutos de joelho. Levantou, começou a fofocar das igrejas, de pastor fulano de tal, de tudo. Aí de repente, um fez assim, aí eu falei, meu Deus do céu, e eu de joelho olhando. Eu estou sentindo um vulto ali vindo de cá. Aí eu levantei, eu não aguentei. Levantei. Irmão, deixa de besteira, vocês não oraram nada. Você já está vendo vulto, irmão? Eu estou sentindo o vulto mesmo. Por que essas fofocaiadas de vocês só pode ter o demônio aqui dentro mesmo? Vocês têm que converter. Pronto, nunca mais me convidaram para subir no monte. Está aqui na Bíblia. Paulo está falando aqui que essas experiências são legítimas. Ele está reconhecendo a legitimidade delas. Você pode ter experiência com anjos, você pode, mas você não presta culto a anjos. Irmão, você já viu tanto que a igreja gosta de anjo? Por exemplo, eu estou aqui pregando que Jesus morreu por você, que Jesus morreu no seu lugar na cruz, que Jesus pagou a sua dívida, que ele disse tetelestai, e tu está sentado de língua branca, de olho arrebitado. Mas se eu dizer que tem um anjo passando no meio da igreja, aí tu quer voar e fazer avião dentro da igreja. A nossa igreja não cultua anjo, a nossa igreja cultua aquele que vive, que reina para todo sempre. Nós temos essa mania de cultuar anjos na igreja. Paulo aqui não começou lá não, começou aqui, ó. Culto de anjos baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum. Repita comigo, irmãos, mente carnal no 3, 1, 2, 3. Eu ia dizer, esse pastor, ele conta essa experiência que ele teve, porque ele não era de estar indo para o monte, mas os pastores acostumados convidaram ele para ir, ele então foi, né? Então, primeira coisa, vamos orar. E ele pensou, vai ser umas 4 horas de oração aqui. Foi 15 minutos. E já começaram a cantar, daqui a pouco começaram a fofocar. Ele falou, né, que seria falar de orar por outro, mas mais fofoca do que oração, de pedido de oração. E logo o indivíduo falou que eu estou vendo um vulto, ele disse, né? Então ele falou, o que é isso? Então isso é misticismo sem palavra, entendeu? E esse é um empecilho para o avivamento. Esse tipo de
de revelações sem base na Bíblia. E aí começa a cultuar anjos. Então Deus está dizendo assim: examinai todas as coisas e retenha o que é bom. Então nós temos que ter a capacidade de analisar cada situação e levar para a Bíblia. Então, só Bíblia, sem a unção do Espírito Santo, é empecilho para Deus. Mas também só a manifestação de revelação sem a Bíblia é outro problema. Então, nós precisamos, escute, nós precisamos ser a igreja da palavra e do poder. Esse deve ser o nosso foco, de buscarmos o poder de Deus, mas também buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, para que o mover do Espírito de Deus venha e faça a obra dele nas nossas vidas e nos transforme e nos dê experiências poderosas, em nome de Jesus. E outros empecilhos de entulho, eu estou já finalizando porque o horário avançou bastante. Mas os entulhos, então, seriam pecados não removidos do poço, da nossa vida. O Espírito Santo, ele é muito sensível. O Espírito Santo, para ele manifestar o poder dele, ele precisa de ter fluidez, tem que fluir, como uma água flui. Eu vou lhe contar uma coisa que eu li há muitos anos atrás, então não vou lembrar de detalhes, não lembro da cidade, mas eu lembro do episódio. Que um dos pastores, até ele era já falecido já, mas ele era um batista conhecido, escritor e conferencista, diz que ele chegou numa cidade para uma conferência e naquele bairro começou a faltar água. E o pessoal não sabia por que falta de água, né? Tinha a caixa, tinha tudo, a distribuição, mas naquela região estava faltando água. Então foram pesquisar, foram os trabalhadores, foram ver. Então, num dos canos d'água, havia morrido um rato e ele entupiu aquele cano. Então, não tinha como a água passar. E aí começou a faltar água. Então, eles tinham que tirar aquele rato morto para que a água fluísse novamente. Então, a mesma coisa na vida da igreja, se existem coisas que estão como que pecados ocultos, né? Eu não estou dizendo somente assim de uma denominação, mas como igreja evangélica, como igreja do Senhor Jesus no Brasil, na cidade inteira, pecados ocultos no meio da igreja impedem o mover do Espírito Santo. Eu estava comentando com nossos... Deus começou a ministrar para mim no encontro agora a respeito de uma coisa que é muito sério e sobre o aborto. Eu estava falando para os homens, olha, nós homens, os homens podem muitas vezes também gerar um filho indesejado e comprar remédio para que a mulher venha abortar. Isso também é pecado. Isso também é participar do assassinato. Aí Deus começou a me mostrar algo mais. Porque a gente, quando fala em aborto, a gente pensa somente na morte de uma criança. Muitos nem pensam que ele é uma criança já, né? Um feto. Mas é um ser humano. Mas não é somente a morte, o assassinato de uma vida. Porque se esperasse uns 8 meses mais, depois de nascido, fica muito difícil a mãe ou o pai meter a faca e matar. Porque o amor que nós sentimos pelo nosso filho. Mas quando compra um remédio e manda matar, é um ser humano igual. Mas não é só uma questão
de assassinato que já é terrível. O pai ou a mãe matar o próprio filho. Mas é uma questão, além disso, é espiritual. Porque existe um principado chamado Moloque, que ele se alimenta desse sangue sacrificado. Então, quem comete esse pecado está cultuando esse principado, está oferecendo a ele um sangue, está fazendo uma oferenda para ele. Está cultuando sem saber. E em terceiro lugar, quando se há um aborto provocado, a pessoa está alimentando o principado, para que ele crie mais força para agir no território. Então, assassina, sacrifica para um Deus e fortalece o império das trevas. Isso é muito sério. E eu sei que na mentalidade humana, muitas vezes, quando a mulher engravida indesejadamente, talvez o pensamento que vem, vou abortar o filho. E não percebe o que está por trás disso. Então, isso são pecados. Numa cidade, é um pecado que impede a ação do Espírito Santo. E se há no meio da igreja, por exemplo, no meio, digo, evangélico, né? São entulhos que impedem o mover do Espírito Santo. E aí são tantas coisas que a gente pode cometer, pecados ocultos, adultério, por exemplo, e outras coisas mais que vão impedindo que a gente precisa desesperadamente buscar essa água, tirar esse entulho para que a gente possa ter o fluir do Espírito Santo para esse avivamento maravilhoso que nós necessitamos desesperadamente. Precisamos do Espírito Santo agindo no nosso meio. Então, eu queria que você fechasse seus olhos. E eu sei, assim, que teria muitas coisas que a gente poderia enumerar aqui. Mas o fato de nós estarmos falando sobre esses assuntos, o próprio Espírito de Deus há de trazer na sua mente o convencimento daquilo que precisa ser removido da sua vida, para que o Espírito de Deus se mova em sua direção e haja poderosamente na sua vida. Se nós não desentulharmos os poços, não teremos a vida e iremos desfalecer com certeza. Tirai os entulhos, buscai o fluir da água do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo que foi nos dado, a palavra de Deus diz que seria como um rio a jorrar de dentro de nós para a vida eterna. Então, se esse rio não está fluindo, alguma coisa está impedindo. Então, deixe o Espírito de Deus trazer na sua memória aquilo que você precisa mudar. O salmista disse: sonda-me e vê se há em mim caminhos maus. Porque para que Deus ouça a nossa oração, nosso clamor e manifeste o seu poder, nós precisamos nos humilharmos, precisamos orar, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Se Deus está te mostrando algo, é porque Ele tem
desejo de te livrar de uma consequência de morte. É porque Ele tem desejo de te dar resultados extraordinários nessa vida e na eternidade. Ainda que seja difícil para renunciar, ainda que seja talvez mais forte do que você, mas é necessário você se aliançar com Deus, porque é questão de vida ou morte, é questão de eternidade com Deus ou sem Deus. Nós precisamos do avivamento, como nós necessitamos de água para sobreviver. Que Deus tenha misericórdia e opere em nosso meio e que nós possamos ser quebrantados por Deus e arrependidos, possamos tomar decisões de mudanças transformadoras, porque isso fará bem, não só para você pessoalmente, para mim pessoalmente, mas fará bem para toda uma geografia. Deus tem prazer de abençoar. Deus tem desejo de que as pessoas se convertam, que conheçam a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é extremamente necessário uma decisão nossa, uma atitude corajosa de arrependimento, de mudança, para que Deus sare a nossa terra.